Vamos então para a continuação do nosso curso de estequiometria do zero absoluto para o Enem. Então, aqui no nosso curso, você vai adquirir o conhecimento necessário para resolver qualquer questão do Enem, qualquer item do Enem de estequiometria. Então, hoje, nessa aula número 2, nós vamos fazer o relacionamento da quantidade em massa de reagentes e produtos. É uma outra forma, uma outra maneira, um outro modelo de questão que o Enem pode trazer aí para você na sua prova. Então, relacionando quantidades em massa. Eu tenho aqui uma equação química mostrando 1 mol de C2H6O que reage com 3 mols de O2 para formar 2 mols de CO2 e 3 mols de água. E nós temos aqui as massas de cada uma dessas moléculas. Nós podemos dizer que 1 mol de C2H6O, que são 46 gramas de álcool, vai reagir com 96 gramas de oxigênio, que são 3 mols de oxigênio, para produzir 88 gramas de gás carbônico, que são 2 mols de gás carbônico, mais 54 gramas de água, que são 3 mols de água. E aí você pode perguntar o seguinte: professor, de onde foi que saiu esses valores? 46 gramas, 96 gramas, 88 gramas e 54 gramas. De onde que foi tirado esses valores? Talvez você não entenda até aqui de onde é que esses valores são retirados, mas você vai entender agora. Vai ser fornecido as massas individuais dos átomos que formam essas moléculas. A massa do hidrogênio é 1, a massa do carbono é 12 e a massa do oxigênio é 16. E aí nós vamos calcular a massa para cada uma dessas moléculas. Primeiramente, nós vamos calcular a massa para o C2H6O. Teremos aqui que C2H6O, que é o álcool etílico ou etanol, vai ter uma massa igual a 46 gramas. De onde foi tirado essas 46 gramas aqui? Do seguinte cálculo. Nós vamos ter aqui 2 átomos de carbonos vezes a massa dele, que é 12. Então, 2 vezes 12, 24 gramas. Temos 6 átomos de hidrogênio, 6 átomos de hidrogênio, vezes a massa dele, que é quanto? 1. 6 vezes 1, 6 gramas. E temos um átomo de oxigênio, vezes a massa do oxigênio, que é 16. 1 vezes 16 vai dar 16. Então, você soma os 3 resultados. Teremos 4 com 6, 10, com mais 6, 16, a 1, 1 e 2, 3, com mais 1, 4. Então, nós vamos ter aqui para o álcool etílico, a massa dele vai ser 46 gramas por mol, que é justamente esse valor aqui, 46. E aí um detalhe é o seguinte: esse número que está aqui na frente da molécula, que a gente já viu aqui no curso, que é chamado de coeficiente, ele multiplica o valor da massa. Como tem 1 mol e a massa é 46, 1 vezes 46 igual a 46. Vamos fazer o mesmo cálculo agora para o oxigênio, que é uma molécula simples, uma substância simples, onde nós vamos ter 2 átomos de oxigênio vezes a massa do oxigênio, que é 16. 2 vezes 16, a massa da molécula de oxigênio vai ser igual a 32 gramas por mol. Caris, mas aqui tem 96, porque foi multiplicado pelo valor do mol. Quantos mols de oxigênio tem aqui na reação? 3 mols, professor. Então, vai ficar 3 vezes 32. 3 vezes 32 será igual a 96. Então, para você lembrar,
Esse valor 96 é o resultado de 3 vezes a massa do oxigênio. 3 vezes 32, 96 gramas vai ser a massa para 3 mols de oxigênio. Nós vamos agora fazer para o gás carbônico, que é o CO2. No gás carbônico nós temos um átomo de carbono vezes a massa dele, que é 12, que dará 12. São 2 átomos de oxigênio vezes a massa dele, que é 16. 2 vezes 16 vai dar 32. E aí você soma os dois valores. 2 e 2, 4. 1 e 3, 4. Então, a massa para o gás carbônico vai ser 44 gramas por mol. Como tem 2 mols de gás carbônico, nós teremos que vai ser 2 mols vezes a massa dele, que é 44. 2 vezes 44, teremos 88 gramas de gás carbônico, que é justamente esse valor que está aí, 88 gramas. E, finalmente, nós vamos fazer para a água. H2O é a fórmula. Na água, nós vamos ter 2 átomos de hidrogênio vezes a massa dele, que é 1, que aqui está, chamando a atenção para a massa do hidrogênio, que é 1. 2 vezes 1, 2. E tem um átomo de oxigênio vezes a massa dele, que é 16. 1 vezes 16, 16. Somando a massa dos dois, nós teremos 18 gramas por mol. Ok? Então, como eu tenho 3 mols de água, vai ser 3 vezes 18, que vai dar justamente 54 gramas. Então, para 3 mols de água, nós teremos uma massa de 54 gramas. Assim, nós podemos observar o seguinte, que em mol, aqui nessa reação, nós teremos 1 mol de álcool, vai reagir com 3 mols de oxigênio para formar 2 mols de gás carbônico mais 3 mols de água. Isso em mol. E em grama? Em grama nós teremos 46 gramas de álcool, que equivale a 1 mol de álcool, vai reagir com 98 gramas de oxigênio, que equivale a 3 mols de oxigênio, 3 vezes 32, para produzir 88 gramas de gás carbônico, que são 2 mols de gás carbônico, mais 54 gramas de água, que são 3 mols de água. 3 vezes 18, 54. Esse é o raciocínio quando uma questão falar sobre massas que reagem, que é o que está antes da seta, e massas que são produzidas, que é o que vai estar depois da seta em uma equação química. Vamos fazer a mesma coisa aqui no exemplo número 1. Nós temos aqui a equação química de combustão do metano, que é o CH4, e nós vamos fazer aquela mesma relação que foi feita na explicação anterior. Primeiramente, nós vamos calcular a massa do metano, que é o CH4. Vou só separar aqui. Então, nós teremos aqui 1 carbono vezes a massa dele, que é 12, vai dar 12. 4 hidrogênios vezes a massa dele, que é 1, vai dar 4. Então, somando, a massa do metano vai ser igual a 16 gramas por mol. Botando na equação, nós vamos ter aqui, ó. Observe que não tem número aqui na frente. Então, na verdade, você tem 1 mol. 1 mol de gás metano equivale a quantos gramas? 16 gramas. Então, nós vamos dizer que 16 gramas de gás metano vai reagir com 2 mols de oxigênio. Quanto equivale 2 mols de oxigênio em grama? Vamos tirar a massa. Para o oxigênio, nós teremos 2 oxigênios
vezes a massa dele, que é 16, vai dar 32 gramas por mol. 32 gramas por mol. Só que são 2 mols. Então, 2 mols de oxigênio vai ser 2 vezes 32. Teremos, então, 64 gramas de oxigênio. Então, podemos dizer que 16 gramas de metano, que vale 1 mol de metano, vai reagir com 64 gramas de oxigênio, que são 2 mols de oxigênio. Lembre-se, é 2 vezes a massa do oxigênio, que é 32. 2 vezes a massa do oxigênio, que é 32, vai dar 64 gramas. Vamos fazer a mesma coisa para o gás carbônico. Teremos aqui para o CO2. Tem 1 carbono vezes a massa dele, que é 12, é igual a 12. Vamos ter 2 oxigênios vezes a massa dele, que é 16, que vai dar 32. Somando os dois, nós vamos ter 44 gramas por mol. 44 gramas por mol de gás carbônico. Como aqui equivale a 1 mol de gás carbônico, permanece 44 gramas, porque é 1 que multiplica 44. Vamos tirar a massa para a água, H2O. Ah, professor, mas a gente já tirou a massa da água. O intuito de eu estar repetindo o método é para que você compreenda, para que você sedimente na sua aprendizagem como é que é feito esses valores, de onde é que você tira esses valores. Então, a repetição ela vai nos permitir sedimentar esse conhecimento. Por isso que eu estou repetindo. É claro que eu sei que você já conhece a massa da água, que é 18, mas de onde é que saiu? Da multiplicação de 2 vezes 1, 2 vezes 1, na verdade, igual a 2, e 1 oxigênio vezes a massa dele, que é 16, que será igual a 16. Somando 2 com 16, a massa da água será 18 gramas por mol. Quantos mols de água temos aqui na equação química? 2 mols. Então, será 2 que multiplica 18. 2 vezes 18, nós teremos aqui 36 gramas de água. Podemos, então, dizer o seguinte: 16 gramas de metano reagem com 64 gramas de oxigênio para produzir 44 gramas de gás carbônico mais 36 gramas de água. Vamos para o exemplo número 2, agora com a seguinte reação. Fe2O3 mais 3CO formam 2Fe mais 3CO2. Aqui nós temos o trióxido de ferro, o monóxido de carbono, o ferro metálico e o gás carbônico. Vamos fazer a mesma relação, sabendo que o carbono é 12, o oxigênio é 16 e o ferro é 56. São os valores para as suas massas. Vamos então para a primeira molécula. Para o Fe2O3, temos que 2 ferros vezes a massa dele, que é quanto? 56. 2 vezes 56, 112 gramas. 3 oxigênios vezes a sua massa, que é 16. 3 vezes 16, 48. Somando as duas massas, 10 a 1, 6 e 1. Então, a massa para o Fe2O3 é 160. Colocando na equação química, temos aqui 1 mol de Fe2O3, então equivale a 160 gramas de trióxido de ferro. Vamos para o monóxido de carbono. Tira a massa do monóxido de carbono, CO. Tem 1 carbono
vezes a sua massa, que é 12, vai ser igual a 12. E tem um oxigênio vezes a massa dele, que é 16, igual a 16. Somam-se os dois valores, 8 e 2. Então, a massa do monóxido de carbono é 28 gramas por mol. Aqui no Fe2O3 também, 160 gramas por mol. Então, aqui teremos 28. Só que nós vamos ter quantos mols de gás carbônico? 3 mols de gás carbônico. Então, vai ser 3 vezes 28. Portanto, vai ser 84 gramas de monóxido de carbono. Esse 84 gramas saiu de onde? De 3 vezes 28. 3 vezes 28 vai ser 84. Para o ferro, como tem apenas um ferro, a massa dele vale 56. Então, vai ser 2 vezes 2 mols, 2 vezes a massa dele, que é 56. Nós vamos ter 112 gramas de ferro metálico. E para o dióxido de carbono, né, que é o gás carbônico, a massa dele é 44. Vou só relembrar aqui, ó. CO2 tem um carbono vezes 12 e 2 oxigênios vezes 16. 2 vezes 16, 32. Então, a massa para o gás carbônico será 44 gramas por mol. São quantos mols de gás carbônico? São 3 mols, professor. Então, vai ser 3 vezes a massa dele, que é 44. 3 vezes 44 será igual a 132 gramas de gás carbônico. Então, nós podemos dizer que 160 gramas de Fe2O3 vai reagir com 84 gramas de monóxido de carbono, produzindo 112 gramas de ferro metálico, mais 132 gramas de gás carbônico. Entendido isso, nós vamos para a resolução de exercício. O exercício número 3 diz o seguinte: o hidrogênio é o elemento químico mais abundante do universo e existe em grande quantidade nas regiões mais superficiais da Terra, principalmente na composição da água, como nos oceanos. Em meados do século XVII, o cientista inglês Robert Boyle obteve o hidrogênio reagindo ferro metálico, que aqui está, com ácido sulfúrico, que é o H2SO4. A equação química é essa: 2 mols de ferro reagem com 3 mols de H2SO4, que é o ácido sulfúrico, para produzir 1 mol de sulfato de ferro 3 e 6 mols de hidrogênio. O comando da questão vai dizer assim: qual a massa de hidrogênio que será obtida se reagirmos o ácido com 56 gramas de ferro? Aqui eu quero relembrar a você que existe uma receitazinha para você resolver uma questão de estequiometria. Primeiro, escrever a equação química. Ela já está escrita. Segundo, fazer o balanceamento. Ela já está balanceada. E no que diz respeito ao Enem, essas equações elas já vêm escritas e elas já vêm balanceadas. Rarissimamente, o Enem vai te pedir para efetuar o método completo, escrevendo a equação química, fazendo o balanceamento. Então, normalmente, a prova já traz a equação ou as equações escritas e elas já vêm balanceadas. Então, aqui nós vamos tirar os dados na primeira linha. Na primeira linha, você vai colocar a pergunta e o dado fornecido. Olha a pergunta: qual a massa de hidrogênio? Então, você vem aqui, X gramas de hidrogênio, que será obtida se reagirmos o ácido com 56 gramas de ferro. Vem aqui para o ferro,
e coloca lá 56 gramas. Na segunda linha, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos tirar os dados aqui da questão. São quantos mols de ferro? 2 mols. E 1 mol de ferro vale quanto? 56. Então, 2 vezes 56, 112 gramas de ferro. Caires, de onde foi que saiu 112? De 2 mols de ferro vezes a massa dele, que é 56. Beleza. Para o hidrogênio, note que nós temos aqui 6 mols de hidrogênio. Tirando a massa do hidrogênio, que é H2, nós teremos 2 vezes a massa do hidrogênio, que é igual a 1. 2 vezes 1, nós teremos 2 gramas por mol. É a massa do hidrogênio. Como são 6 mols, 6 vezes 2, teremos 12 gramas de hidrogênio. Ou seja, 112 gramas de ferro deve produzir 12 gramas de hidrogênio. E 56 vai produzir quanto? X. Multiplica meio pelos extremos. X vezes 112. Teremos 112x, que será igual a 56 vezes 12. Portanto, x será igual a 56 vezes 12 dividido por 112. Podemos simplificar 56 por 112, que vai dar 1 sobre 2. Então, 12 dividido por 2 será igual a 6 gramas de hidrogênio. Então, a massa de hidrogênio produzida quando reage 56 gramas de ferro vai ser igual a 6 gramas de hidrogênio. Veja que leva em conta o mesmo raciocínio que nós vimos nos 2 exemplos anteriores. Vamos para um próximo exercício que diz o seguinte: o chumbo não é um metal abundante na crosta terrestre, mas devido à sua obtenção ser relativamente simples, é conhecido desde a antiguidade. O minério mais comum que contém chumbo é a galena, que é o PBS. Aquecendo-se a galena em fornos na presença de ar, obtém-se óxido de chumbo 2, que é o PbO, e o dióxido de enxofre, SO2. Segunda reação. Aqui está a reação que já está transcrita aqui embaixo. 2 mols de PBS mais 3 mols de oxigênio irão formar 2 mols de óxido de chumbo e 2 mols de dióxido de enxofre. Aí nós temos a pergunta e o dado da questão. Qual a massa de PbO? Então, você vem aqui em PbO e coloca x quilogramas. Professor, por que é x quilogramas? Porque ele está falando de 52 quilos de galena. Então, nós vamos usar aqui a unidade em quilograma. Então, qual é a massa de PbO e de SO2? X quilogramas de SO2, que obteremos se reagirmos 52 quilos de galena com ar suficiente. Aí aqui nós temos que saber quem é a galena. No enunciado, ele fala isso. Ó. Galena é PBS. Então, aqui eu tenho 52 quilos de galena, que é o PBS. Com 52 quilos de galena, quanto de PbO e quanto de SO2 serão produzidos? É o que a questão está nos pedindo. E aqui, observem que as massas já foram dadas, calculadas. O PBS é 239, o O2 é 32, o PbO é 223 e o SO2 é 64. Nós não vamos passar por aquela etapa onde a gente tem que calcular a massa molar da substância, porque já foi dada. Então, observe aqui que o PBS, a massa para ele é 239. Tem quantos mols de PBS? 2 mols. Então, nós vamos ter 239 vezes 2, que será igual
a 478 quilogramas de PBS. O PBO, qual é a massa para ele? 223. Também são 2 mols de PBO. Então, nós vamos ter 223 vezes 2, que vai ser igual a 446 quilogramas. 446. E ele quer também a massa do SO2, que também são 2 mols. A massa do SO2 é 64, então 64 vezes 2, 128 quilogramas. Só para diferenciar aqui, eu vou modificar. Aqui, ó, tem X quilograma de PBO e X quilograma de SO2. Aqui no SO2, só para modificar, eu vou colocar Y quilogramas de SO2. Nós vamos fazer a regra de 3 em 2 etapas. Na verdade, nós vamos fazer 2 regras de 3. Uma para o PBO, que vai ser agora mesmo, ó, PBO. Calculando o PBO, nós teremos 478 vezes X, vai dar 478x igual a 52 vezes 446. 52 vezes 446. X será igual a 52 vezes 446 vai dar 23.192 dividido por 478, que será igual a aproximadamente 48,5 quilogramas. Então, a massa de PBO que vai ser produzida é aproximadamente 48,5 quilogramas. Vamos fazer agora do mesmo jeito para o SO2. Como não há espaço aqui embaixo, eu vou colocar aqui em cima. Para o SO2. Beleza. Agora nós vamos fazer a regra de 3 com o Y. Vai ser 478 vezes Y. 478 vezes Y, que será igual a 52 vezes 128. 52 vezes 128. Y será igual a 6.656 dividido por 478. Y será igual a aproximadamente 13,9 quilogramas de SO2. Então, assim nós calculamos a massa do SO2 e a massa do PBO, que serão produzidas quando nós tivermos 52 kg de galena reagindo com oxigênio. Vamos para uma questão do Enem modificada, que aborda esse assunto que eu acabei de comentar aqui com você. Na busca por ouro, os garimpeiros se confundem facilmente entre o ouro verdadeiro e o chamado ouro de tolo, que tem em sua composição 90% de um minério chamado pirita, que é o FeS2. Apesar do engano, a pirita não é descartada, pois é utilizada na produção do ácido sulfúrico, conforme a equação química apresentada. Considere as massas molares. Veja que aqui o Enem já te deu as massas calculadas, do mesmo jeito do exemplo que eu mostrei anteriormente. FeS2, massa 120, lembrando que o FeS2 é o minério chamado pirita. O O2 é 32, o Fe2O3 160 e assim ele foi dando as massas de todas as moléculas participantes da reação.
A questão nos dá o comando, que é o seguinte: qual é o valor mais próximo da massa de ácido sulfúrico em quilograma? Então, a massa de ácido sulfúrico em quilograma, você vem aqui no ácido sulfúrico e põe lá X quilograma, que será produzida a partir de 2 quilos de ouro de tolo. Quem é o ouro de tolo? É a pirita. Então, você vem aqui na pirita e coloca 2 quilogramas. Só que aí vai ter um detalhe importantíssimo, que é o seguinte: ele diz que esse minério, que é chamado de ouro de tolo, ele tem 90%, na sua composição, ele tem 90% de pirita. Ou seja, 2 quilos de pirita não vai ser 2 quilos de FeS2. Por quê? Porque na pirita nós vamos ter 90% de FeS2. Aqui a gente chama de grau de pureza. Grau de pureza. Então, você não vai poder utilizar 2 quilogramas. Você vai usar 90% de 2 quilogramas. 90% de 2 quilogramas equivale a 1,8 quilo. Então, nós vamos transferir aqui para uma outra tela e eu vou colocar que, usando 1,8 quilogramas de pirita, que aqui tem 90% de pureza, nós vamos conseguir produzir quantos quilos de ácido sulfúrico? X quilogramas de ácido sulfúrico. Aqui na equação nós temos 4 mols de FeS2, sendo que a massa de FeS2 é 120, como nós vimos na questão. Então, é 4 vezes 120, o que vai dar 480 quilogramas. A massa do H2SO4, nós vimos lá no enunciado, que é 98. Então, 98 vezes 8 mols, que vai ser 784 quilogramas. Multiplica meio pelos extremos. X vezes 480, 480x, que será igual a 1,8 vezes 784. X será igual a 1,8 vezes 784, vai ser igual a 1411,2 dividido por 480. Então, X será igual a aproximadamente 2,94 quilogramas de ácido sulfúrico. Então, o item correto aqui para a questão vai ser a letra D, 2,9 aproximadamente.